Sr. Presidente, eu cumprimento a administração da RTP e o Sr. Presidente. Senhores deputados, eu agradeço esta informação que foi dada agora em resposta a esta interpelação, porque é uma informação importante para enquadrarmos os processos tal como têm sido e as práticas tal como têm sido levadas a cabo. E é importante porque eu estava convencido precisamente que, quando estava a referir-se ao que tinha acontecido há 4 anos, fosse final de 2007, início de 2008. E se o documento que está aqui no site da RTP é rigoroso, e não acredito que não seja, a RTP, o Conselho de Administração, apresentou o plano de atividades para 2008 em novembro de 2007, ao Conselho de Opinião, com um pedido de urgência na emissão de parecer. E alguma coisa de diferente haverá aqui, é o que consta do parecer, tenho aqui o parecer à minha frente. E, portanto, em novembro de 2007, o Conselho apresenta, o Conselho de Administração apresenta o documento pedindo urgência no parecer do Conselho de Opinião. E o parecer do Conselho de Opinião, sublinhando esse facto, e, portanto, os constrangimentos em que, mal ou bem, teve que intervir, sublinha ainda uma outra coisa, é que, naquela altura, ainda não tinha sido aprovada a versão final do contrato de concessão que entraria em vigor. E, portanto, as condicionantes daquele processo eram, eventualmente, ainda mais exigentes e complexas do que aquelas que existem hoje. Eu não estou a dizer que é um absoluto disparate de que não vale a pena admitir qualquer hipótese esta ideia de haver um Conselho cessante que deixa margem para o Conselho que irá tomar posse ter uma palavra a dizer. O problema são os momentos em que essas transições e essas cedências de testemunho, digamos assim, acontecem, se isso significa uma dificuldade acrescida, inclusive do ponto de vista do escrutínio público e do conhecimento transparente das opções de fundo na estação pública de televisão e de rádio, relativamente a esse ano. Porque agora acontece uma outra coisa, que o Sr. Presidente há pouco não mencionou. É que nós, nem tinha que saber, que hoje, à tarde a seguir a esta reunião, vamos começar a ouvir os candidatos ao Conselho de Opinião da RTP, que vão estar numa situação semelhante àquela que os senhores da administração estavam há uns meses atrás, que é, agora nós estamos numa posição de Conselho cessante, não vamos fazer um parecer e ir embora a seguir, vamos dar espaço àqueles que vêm depois de nós terem uma palavra a dizer. Ou seja, aquilo que os senhores fizeram é a mesma lógica que vale para o Conselho de Opinião. Eu não estou a dizer que o que os senhores fizeram é condenável. O que eu estou a dizer é que há aqui uma lógica que teoricamente é correta, ou aparentemente é correta na teoria, mas que depois na prática faz com que a gente tenha eventualmente um documento final na Assembleia aqui, daqui a 2 meses, porque é sensato admitir que haja agora um prazo de algumas semanas para a tomada de posse do novo Conselho de Opinião e algumas semanas para o trabalho desse Conselho novo, para a emissão de parecer, que depois há de vir tudo junto para a Assembleia. Portanto, há aqui alguns elementos de ponderação que deveriam ter sido tomados em conta antes de se decidir, bom, que isto agora há de ir no seu tempo, porque o seu tempo demora aqui um bocado mais do que é habitual. E estamos, de facto, a demorar mais do que demorámos há 4 anos atrás, não admitindo aqui que haja imponderáveis e dificuldades. Sobre algumas questões mais concretas deste processo e deste momento da RTP e das decisões estratégicas e de gestão relativamente à empresa e ao serviço público. Gostava de lhe perguntar, que eu penso que esta questão não foi cabalmente aprofundada nas nossas discussões. Se e quando e em que termos foi avaliada a possibilidade de renegociar, por parte de uma casa que já várias vozes aqui hoje disseram tem sido exemplar na prestação de contas e no pagamento das contas. Quem é exemplar a pagar contas tem outro estatuto para renegociar o pagamento de amortizações antecipadas e, portanto, estou a falar, como já percebeu, da amortização antecipada do consórcio bancário alemão, da EBFA-Bank, que de repente aparece aqui uma urgência, vamos pagar tudo, aparentemente limpando aqui uma situação de dívida que se calhar poderia ter sido trabalhada com outros prazos caso existisse essa renegociação. Pergunto se isso foi considerado, essa hipótese de renegociar
que por não ter sido feito motivou a estranheza até de algum ex-administrador que na altura deu esse testemunho, porque não essa renegociação. A questão das saídas, deu conta agora o Sr. Presidente que já saíram 130 trabalhadores desde a apresentação do plano e que está em curso essa linha de eliminação de postos de trabalho com as saídas voluntárias. Eu gostava de perguntar de que áreas fundamentalmente é que saíram estas pessoas. Nós temos uma preocupação, é que na RTP há áreas críticas que não podem ficar desguarnecidas. E há uma desnatação que corre o risco de acontecer, eu estou a encaminhar-me para o final, Sr. Presidente, uma desnatação que corre o risco de acontecer quando profissionais com uma experiência incomparável neste país, muito bem pagos se forem para outros sítios quaisquer, e desmotivados têm estado na RTP, ao desguarnecer-se esses setores, ao nível da emissão, em áreas técnicas fundamentais, o que é que acontecerá com estas saídas, não havendo lugar à formação atempada e à admissão de quadros para este tipo de serviços? Sr. Presidente, estava aqui com outra intendência em resolução. Eu queria agradecer o esclarecimento que o Sr. Presidente deu há pouco, para sanar esta dúvida que resultava da leitura do parecer de 2008 do Conselho de Opinião. Porque, como imaginará, quando nós lemos que o Conselho de Opinião, no seu parecer, escreve que, e passo a citar, o plano de atividades e orçamento é submetido à apreciação do Conselho de Opinião, sem que tenha sido ainda assinado o novo contrato de concessão de serviço público. Situação a que não se pode deixar de lembrar aqui. E depois continua, face à imperiosa urgência dada em novembro de 2007 a este Conselho para que sobre ele se pronunciasse. Ao ouvir a sua explicação, eu depreendo que esta entrega em novembro poderia referir-se ao contrato de concessão e não ao plano de atividades. Ao ouvir a sua explicação, eu infiro esta conclusão diferente daquilo que tinha há pouco ao ler aquele texto. E ao ler aquele texto eu fiquei com a ideia clara de que o texto se referia ao plano de atividades. Admito que pudesse referir-se ao contrato de concessão a partir do momento em que o Sr. Presidente nos informa que o plano de atividades é entregue em fevereiro e emitido sobre ele, ou em janeiro, e emitido sobre ele para ser em março. Portanto, sobre esse assunto, eu dou o assunto por clarificado e resolvido. E agradeço a explicação que nos dá. Depois, embora pareça um mero exercício de retórica, aquela minha pergunta de há pouco sobre os setores dos quais fundamentalmente saíram as 130 pessoas, é uma questão concreta que para nós tem interesse. E, portanto, se houver, a não ser que me diga, isto é uma coisa em spray, foi um de cada sítio e isto é completamente impossível de concluir o que quer que seja, mas se há determinadas áreas de onde saíram mais pessoas, essa é uma informação que é importante para nós do ponto de vista da evolução até da própria empresa e da sua estrutura. Queria-lhe fazer uma outra pergunta, não sei se trouxe este dado, mas se o trouxe é importante para nós. Tem a ver com esta questão da estrutura da empresa e da sua reconfiguração atual e recente. Tem indicação de quantas nomeações foram feitas neste prazo de poucas semanas ou poucos meses, em termos de cargos de estrutura, de funções, em termos de cargos de nomeação para a estrutura, para cargos dirigentes? Se há aqui uma recomposição, se há substituições, se há saídas. E, finalmente, não lhe vou ler em voz alta, de leitura já chega, tenho pouco tempo. Peço que termine. O parecer da ERC, mas dentro da aprovação havia a estranheza sobre a indefinição das funções. O que eu lhe pergunto é muito simplesmente em que lugar do organigrama da RTP é que cabe o Diretor-Geral de Conteúdos, porque no organigrama que é publicado ele não aparece. Eu pergunto onde é que ele fica. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Audiências e esta situação lamentável, que eu também qualifico desses termos, pergunto-lhe o seguinte: que medidas estão a ser tomadas pela RTP e pelo Conselho de Administração em concreto para atacar este problema e para trazer credibilidade a este processo, pelas implicações que isto tenha para o futuro da própria estação? Que implicações é que a RTP, enquanto estação,
verifica se é que existem algumas implicações nesta questão, na vossa opinião, para os processos de autorregulação, e nesta medida este era um assunto muito abordado quando falava de autorregulação. Como é que se vai resolver este assunto e como é que se está a resolver este assunto? TDT, quando é que se vai resolver e como é que se vai resolver esta inacreditável pantomina de estarmos a pagar a emissão em HD de um canal que emite a preto e que não tem emissão na TDT de alta definição porque as estações não se entendem. Os senhores cumprem a parte que vos está atribuída. Se os outros não cumprem, o assunto não se resolve. E não saímos disto? Esta situação de termos uma TDT que nem sequer na parte pobre que foi definida está a ser oferecida às populações, a RTP tem alguma coisa a dizer sobre o assunto? Teve alguma intervenção sobre o assunto? E, finalmente, eu peço desculpa, eu já percebi qual é a perspectiva daquilo que os senhores pediram ao Diretor-Geral para fazer. O que eu coloco, quando perguntei pelo organigrama, e sabendo como sabemos que não faz parte do Conselho de Administração, é qual é o posicionamento no organigrama, porque se existe um organigrama e se existem posicionamentos em termos de hierarquia e de estrutura da empresa, então é importante saber, para que até nos termos da lei se saiba quem é que responde pela programação. Quem é que responde pela informação? E essas questões também implicam e simplificam quando nós perguntamos pelo posicionamento das pessoas nessa estrutura. Muito obrigado, Sr. Presidente.